que esses acordos de ganho-ganho seriam bastante avançados, tá? E que nós temos também uma visão de complementariedade, ou seja, sem a existência de uma política pública, inclusive de comando e controle bem efetiva, nós temos resultados bem mais fracos. Não se utiliza o potencial desse mecanismo. E aí ficam os e-mails de contato para vocês, e com isso eu encerro a apresentação. Obrigado, Cadu. Sim. Lucas, hein? Beleza. Alô, Vocês Lucas. podem ver a apresentação? Conseguem ver a apresentação? As diapositivas? Obrigado, Cadu. Lucas, você pode seguir adiante? Sim, vocês estão conseguindo ver a apresentação nesse momento? Não, ainda não. Já? Não, ainda não. Tem um problema técnico, então, porque já joguei aqui a apresentação, não está aparecendo. Conseguindo? Está aparecendo ou não? Já botei aqui a apresentação, mas não está aparecendo. Está conseguindo agora? Ainda não, Lucas. Gente, eu joguei aqui a apresentação, mas não está aparecendo. Fala, Lucas, na sua apresentação. Olha. Não. Sei não. Não sei o que aconteceu. Lucas, começa a falar, Lucas. Tá bom, então vou começar. Tá, e aí a gente vai resolver. Beleza. Então, o seguinte trabalho se intitula A Governança da Água nas Zonas Rurais Colombianas, valoração sempre pensante e o reconhecimento da autogestão comunitária da água. Corresponde especificamente ao último capítulo, a minha dissertação, orientada pelo professor Alexandre e orientada pelo professor Roldan Buradinho. Eu vou pular muito rápido aqui com a introdução e entrar já propriamente no caso da Colômbia. Na Colômbia, a gente tem uma regulação ambiental que é ambígua, é uma regulação que está inserida no modelo extrativismo estrutural, que se caracteriza por uma economia de enclave baseada em monoatividades, né, exportação, ouro, petróleo, carvão, níquel, gado, café, açúcar, inclusive cultivos ilícitos, e um perfil metabólico mineroenergético cada vez maior. Para isso, a gente analisou uma lei muito importante relacionada com a gestão de água potável de serviços públicos, que é a Lei 142, na qual a água é concebida como serviço público domiciliar sujeita à utilidade econômica e eficiência econômica, não como um direito humano, não como um direito ecológico. Também analisamos o decreto 1898, de 2016, que define dois esquemas diferenciais relacionados com a gestão da água potável e saneamento básico para as zonas rurais. Por um lado, um esquema diferencial para a prestação de serviços, que tem uns critérios, uns padrões capitalistas e tecnocapitalistas para a gestão da água nas zonas rurais, critérios que têm a ver com micromedição, continuidade, qualidade da água e número de subscritores, que são critérios que, na forma como são formulados, são isso, as zonas rurais. E temos outro esquema diferencial para o abastecimento de água para consumo humano, que desconsidera os aquedutos comunitários, as organizações comunitárias que fornecem água, e considera eles apenas como gestores de infraestrutura. Na Colômbia existem, então, mais ou menos entre 12.000 e 30.000 organizações comunitárias que aprovisionam água a aproximadamente 24% da população colombiana que habita na ruralidade. São entre 7 e 11 milhões de pessoas, para que vocês consigam entender a importância, que são beneficiárias da gestão comunitária da água. Assim, consideramos um movimento muito importante para essa pesquisa, que é a Rede Nacional de Aquedutos Comunitários, que é um movimento socioambiental que briga, né, que está lutando pelo reconhecimento da autogestão comunitária da água através de uma lei própria. Na ecologia política e na economia ecológica, tem sido dada uma importância relevante às comunidades epistêmicas e locais na política ambiental, na transformação do paradigma ambiental,
E assim, consideramos, então, que existe uma necessidade de uma política pública integral, acorde com o território rural, o pluralismo, a valoração dos serviços ecossistêmicos e os direitos dos aquedutos comunitários. Temos, então, dois modelos concorrentes de governança. O modelo top-down, que define a gestão da água através de esquemas diferenciais, que, na real, são homogêneos, com critérios capitalistas e tecnocapitalistas, e as propostas heterogêneas dos aquedutos comunitários pela autogestão da água. Temos duas formas de valoração. Uma valoração utilitarista, né, na qual o valor se concebe como essa capacidade do bem ou serviço de trazer utilidade, com métodos em disposição a pagar, versus uma valoração integral dos serviços ecossistêmicos, como uma forma de otorgar pluralismo na valoração através de formas não monetárias. Os objetivos da dissertação, não vou lê-los, mas tem a ver com analisar a governança ambiental dos aquedutos comunitários a partir da valoração integral e o ciclo hidrossocial no contexto da regulação do saneamento básico para as zonas rurais. Os conceitos teóricos, tem aqui um mapa teórico, eu acho que vocês não estão conseguindo ver a apresentação, mas os conceitos que eu utilizo são os conceitos de policy, politic, o conceito de centralização de governança ambiental, a abordagem da segurança hídrica, que talvez é hoje a abordagem mais interessante, mais importante, mais dominante para analisar os recursos hídricos, da economia ecológica, emprego conceitual, valoração utilitária, conceitual, valoração integrada, e da ecologia política, emprego conceito do ciclo hidrossocial, que refere a essa relação água-sociedade, as relações de apropriação e uso da água nos territórios ambientais, também o conceito do território hidrossocial, que refere a essa interface sociedade, água e tecnologia, destacando os usos múltiplos da água, e também a abordagem da justiça ambiental, para analisar os conflitos ecológicos distributivos nas zonas rurais. A metodologia, não vou passá-la, mas realmente é um método qualitativo, uma pesquisa de caráter exploratório, com análise bibliográfica documental sobre o saneamento básico e uma observação participante com os aquedutos comunitários. Então, os aquedutos comunitários são uma comunidade epistêmica que tem uma cosmovisão própria do mundo, com lógicas de economia solidária, com mobilização por causas comuns e uma lógica de cuidado das bacias hidrográficas. Eles transmitem um conhecimento bottom-up, do local nacional, do local ao global, no qual se sente e pensa a água. Sente e pensar a água compreende unir o pensamento com o sentimento, a racionalidade com a lógica, as emoções com os afetos, e segundo abordagens ecofeministas, significa equilibrar a reprodução e a produção da vida, para reformular de uma forma mais horizontal e ética a ligação do ser humano à natureza. Também é uma valoração econômica integrada, na qual a água é um bem comum não substituível e existe uma tomada de decisões deliberativa. A taxa, digamos assim, de cobrança, uma taxa familiar com aporte solidário. São outros critérios que primam nesta questão. Aqui é a solidariedade, a virtude do amor, as virtudes do sentido da comunidade, ligados ao paradigma do cuidado da água. Temos, então, os usos múltiplos. Sim. Lucas, só mais 2 minutos, tá? Para concluir. Temos usos múltiplos da água, que tem a ver com consumo, limpeza, criança, animais, agricultura familiar e agroecologia. A Rede Nacional de Aquedutos Comunitários é um movimento socioambiental que se caracteriza pela descarbonização e a justiça hídrica. E vamos lá, finalmente, com as contribuições. A contribuição fundamental da autogestão comunitária à água é essa valoração sempre pensante, né, da água, e destacamos o conceito dos arranjos hidrossociais. Os conceitos dos arranjos hidrossociais têm a ver com essa forma de usar os direitos humanos numa progressividade para defender também os direitos ecológicos da natureza, fazer o direito um campo de disputa pela justiça ambiental hídrica. Destacamos os direitos ecológicos da natureza, o litígio estratégico pelos direitos ecológicos da natureza, os mecanismos de participação cidadã e os acordos de base comunitária com uma proposta extraordinária, os acordos comunitários. Os acordos público-comunitários são esses convênios específicos para a execução de uma política pública em defesa da gestão comunitária entre o município, no caso, a entidade territorial, e os aquedutos comunitários. Assim, construir uma definição própria da autogestão comunitária à água, que significa
ser uma ecosofia sempre pensante para atingir a segurança hídrica, a justiça hídrica nas zonas rurais. Eu não vou lê-la, acho que não tenho tempo, mas eu vou apenas concluir dizendo que os acordos comunitários são guardiães da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos, é um sujeito comunitário revolucionário com lógicas de economia solidária e cuidado da natureza, visando transformações nos modelos de produção e consumo, e os arranjos hidrossociais apontam a refundar o direito jurídico e a regulação ambiental através do reconhecimento e aplicação dos direitos humanos, mas também dos direitos ecológicos. Portanto, a segurança hídrica passa pelo reconhecimento da autogestão comunitária da água, e a autogestão comunitária da água passa pelo reconhecimento da justiça ambiental. É preciso consagrar uma abordagem da segurança hídrica aprimorada pela justiça ambiental, propendendo por arranjos hidrossociais que possibilitem uma regulação ambiental mais democrática, ecológica e pós-extrativista. Eu deixo por aqui e agradeço a participação de todos vocês. Obrigado, Lucas. Excelente. Posso falar? O pessoal lá está me ouvindo? Gente, boa tarde. A gente tinha programado, pessoal, 3 blocos de 3 apresentações e com os comentários entre esses blocos. Mas a gente está muito adiantado no horário, a gente tem essa sala até às 18h, tá? Então, a gente quer priorizar que todo mundo que se inscreveu, foi selecionado, possa fazer a sua apresentação. Tá? Então, a gente não vai fazer esse esquema de 3 blocos com comentários no meio. Tá? A gente já está preparado para os comentários. Vamos fazer as apresentações, a gente vai marcar o tempo direitinho. Quem puder encurtar, ótimo. E depois a gente vê quanto tempo sobrou, né, da nossa sala, e a gente organiza como a gente vai fazer o nosso debate, tá bom? Obrigada. André, eu acho que você pode... Deixa eu só aqui... deixa eu... Ah, tá, pode ser. Uhum. Pode ser. Bom, quem estiver pronto pode se anunciar aqui. Acho que a Paula e a Débora. Você quer começar, Débora? Ótimo. Oi. Tá dando para me ouvir? Estamos ouvindo muito bem. Pode começar. Que bom. E vou transmitir aqui, né? Apresentar. Tá aparecendo? O slide está aparecendo? Minutos, tá? 8 Tá, minutos. Né? Ok? Certo. Ok. Obrigada, boa tarde, pessoal. Sou a Débora, sou mestranda do PEPED, orientanda da professora Estela Neves, e o trabalho que eu vou apresentar é um trabalho em andamento, que consiste no mapeamento da literatura acerca do desmonte de políticas ambientais no Brasil, que é um tema que já está bem, tem sido bem enfatizado aqui nas apresentações, né? O que seria esse desmonte, o desmantelamento? Trago aqui esse conceito do Bauer e do Neal, né? Que o desmonte é uma mudança de natureza direta, indireta, encoberta ou simbólica, que pode incluir diminuição no número de políticas e ou instrumentos em uma determinada área, manipulação das capacidades de implementar e supervisionar tais políticas, bem como alterações dos elementos centrais da política. Existem estudos que já apontam o início desse processo de desmantelamento das políticas públicas no Brasil a partir de 2016, com o impeachment da Dilma, né? Mas no caso da política ambiental, esse desmonte ele ganha potência e continuidade durante a gestão do Bolsonaro. E ele pode ser observado a partir de algumas mudanças, como a redução dos assentos da sociedade civil no CONAMA, toda a alteração da estrutura
desse órgão, cortes orçamentários em órgãos ambientais, como o ICMBio, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, extinção de secretarias e órgãos colegiados do MMA e aprovação de projetos de lei, como o pacote do veneno, pele da grilagem e de flexibilização do licenciamento ambiental. Essa lista é bem maior do que eu apresento para vocês, aqui são alguns exemplos. Então, tendo consciência dessa problemática, a gente define aqui o objetivo do estudo, que é identificar até onde o conhecimento científico avançou acerca dessa temática, desmonte de políticas ambientais no Brasil. Isso é feito por meio da elaboração de um mapa da literatura. Para a elaboração desse mapa, a gente considera os direcionamentos do Creswell, né? E também as considerações do Hector Maleta, que ele recomenda que, ao se fazer uma pesquisa bibliográfica, dê prioridade aos estudos mais recentes e mais específicos, ou seja, fazer uma pesquisa retrospectiva e focalizada. E na metodologia para a elaboração desse mapa, ou seja, o primeiro passo, a revisão da literatura, o foco foram artigos científicos publicados entre 2016 e 2022, e artigos estes coletados nas plataformas Redalyc, Cielo, Web of Science, Periódico CAPES, Scopus e Google Acadêmico, com uso de palavras-chave em inglês e português. Então, termos como desmonte, dismantling, retrocesso, flexibilização. E como principais resultados, o que se verificou? Primeiro, dentro da grande área de desmonte de políticas públicas, onde que se insere a temática ambiental? Ela é a quarta temática mais pesquisada, atrás da saúde, principalmente o desmonte do SUS, que é citado, desmonte da educação e da Seguridade Social frisado, a flexibilização das leis trabalhistas, a reforma da Previdência. E outros estudos sobre desmonte de políticas públicas incluem a segurança alimentar, a cultura e gênero. Dentro da política ambiental, a gente levantou 114 artigos científicos que abordam esse tema, sendo que esses estudos, a maioria deles tem uma abrangência territorial nacional, ou seja, a política no âmbito federal, seguidos de estudos sobre a Amazônia, e a minoria são estudos locais, regionais. A gente tem o desmonte em Goiás, desmonte no Rio Grande do Sul, no Nordeste, algumas abordagens mais locais. Quanto às temáticas desses estudos, a gente tem principalmente a investigação sobre as mudanças que ocorreram na política agrária, nas políticas para desenvolvimento regional, e também políticas que envolvem os povos tradicionais, que estão ligados também a essa questão do território. Essa é a primeira temática, subtemática mais investigada. Em segundo lugar, os artigos trazem uma abordagem geral do desmonte, eles vão citar várias mudanças, vão tratar de tudo um pouco, fazer um mix, digamos assim. Em terceiro lugar, é o licenciamento ambiental, sobre a proposta de flexibilização dele. E em quarto, a gente tem políticas para controle de impactos na Amazônia. Mudanças nessas políticas, Eles vão sempre citar os dados do INPE, etc. Aqui são os principais, mas a gente tem outras temáticas minoritárias, digamos assim, dentro da política ambiental. Eu trago aqui um mapa de forma bem resumida, porque tem muitos outros estudos que não estão presentes, mas de forma bem sucinta. O desmonte de políticas ambientais no Brasil, ele tem 3 abordagens. Os estudos fazem um apontamento das mudanças políticas, uma abordagem geral, aqui eu falei da política agrária, também, licenciamento, e aqui eu incluí também o tema de liberação dos agrotóxicos, as mudanças na classificação deles. A segunda abordagem dos artigos é demonstrar os efeitos que o desmonte tem na biodiversidade e na sociedade. E a terceira abordagem são os atores políticos por trás do desmonte, Alguns tratam especificamente sobre a capacidade burocrática, sobre a reação dos órgãos diante do desmantelamento, Como é que se deu essa construção, desconstrução nas instituições. A segunda subtópico, digamos assim, é o discurso, Principalmente discursos do Salles, que a gente já conhece, e do Bolsonaro, então análise do discurso também são trazidas. E, por fim, a bancada ruralista, o vínculo da mesma, como principal autor interessado... Débora, você tem 2 minutos, tá? Certo, obrigada. Diante disso, a gente tem aqui como necessário estudar a genealogia e padrões diagnósticos do desmonte, como é que eu consigo prever futuros retrocessos. Eu preciso estudar também
como se dá essa construção do discurso antiambientalista na sociedade e nas elites políticas, e como que eu desenvolvo estratégias de blindagem a esses retrocessos. Como próximos passos, porque, como eu falei, é um estudo que está em andamento, é um trabalho que está iniciando, é preciso incluir os trabalhos, as pesquisas produzidas por organizações da sociedade civil, que também tiveram papel como atores resistentes diante do desmantelamento. E após reunião, não apenas de artigos, mas desses estudos e também dos trabalhos acadêmicos, teses, principalmente, a gente vai poder fazer uma leitura guiada e um fichamento desses estudos, identificando a abordagem teórica, os objetivos, metodologia e os principais resultados obtidos, para só então ter um mapa mais completo. E levar em consideração o contexto, né, que a gente vai iniciar, digamos assim, ano que vem, com o novo governo, e o impacto desse estudo, a relação do mesmo com a reconstrução da agenda ambiental pós-Bolsonaro. Aqui são algumas referências que eu utilizei na apresentação. É isso. Obrigada. Obrigado, Débora. O próximo que está é a Paula, né? A Paula estava na espera. Paula? Oi. Você está presente? Estou. Então, você vai usar slide, não? Vou usar. Então, vou passar se aqui quiser... rapidamente. Tá. Pode ficar à vontade aí para compartilhar e, como todos os outros, 8 minutos, tá? Tá, deixa eu marcar aqui o tempo. Bom, vocês também vão me avisar, né? Boa tarde. Eu vou compartilhar a tela aqui. Peraí, deixa eu achar aqui. Não sei se vai dar para ver, mas deixa eu só marcar aqui o tempo. Bem, está dando para ver? Dá para ver? Dá. Tá dando, sim. Ok, obrigada. Então, eu queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, e assim como a Débora, os demais colegas, eu também estou apresentando uma pesquisa que está em andamento. Esse é um trabalho que eu comecei a desenvolver no âmbito de um grupo de pesquisa que reúne pesquisadores da América Latina e do Caribe, e eu apresentei esse trabalho recentemente num congresso. A nossa motivação, a motivação principal desse trabalho, deixa eu passar aqui, é fazer uma análise nos municípios do Rio de Janeiro. Então, é um trabalho em duas partes, ele tem uma revisão da literatura com um enfoque nos municípios, e acho que saiu, né, o slide. Será que fui eu que fiz alguma coisa errada? Saiu, sim. É porque eu tentei diminuir para poder ver. Então, tenho aqui uma análise uma revisão da literatura com base no papel dos municípios com relação à sustentabilidade e a governança, como é que é a governança para a sustentabilidade ambiental, para o desenvolvimento sustentável. Então, esses são os pontos, é um trabalho, eu escrevi o trabalho, mas ele ainda está em desenvolvimento, porque ele também comporta um estudo de caso, com os fundos soberanos de royalties que estão nos governos locais, né? Aí está nos municípios do Rio de Janeiro, nós temos 2 municípios que têm fundos soberanos, e quais são as políticas, se eles têm alguma previsão de política de sustentabilidade. Com base nos resultados encontrados, eu ampliei esse trabalho para buscar analisar estruturas de gestão ambiental nos municípios do Rio de Janeiro, alguns instrumentos, usando a MUNIC, que é essa pesquisa, que até o Cadu também mencionou, e eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso, mas a justificativa para esse trabalho é que o Rio de Janeiro, o Brasil é hoje o 10º maior produtor mundial de petróleo e gás, e 81% das reservas de petróleo estão concentradas no Rio de Janeiro, 63% do gás. Então, isso torna o Rio de Janeiro o principal produtor nacional. E, por conta da descentralização fiscal, os municípios
do Rio de Janeiro, os municípios brasileiros que produzem, né, que são considerados produtores de petróleo pelas regras de distribuição, eles recebem royalties e participações. Então, no caso do Rio de Janeiro, 71% do que foi distribuído a todos os municípios brasileiros foi para o Rio de Janeiro. Então, nós vivemos uma questão, problemas de duas ordens. Um problema fiscal, que esses recursos, eles são muito elevados, são desigualmente distribuídos e eles incentivam disputas federativas e trazem um risco grande de perdas de receita. Nós temos questões judiciais, temos uma ADI para ser julgada, né, a qualquer momento, que podemos perder essas receitas. Por outro lado, tem um problema ambiental, que essas rendas elevadas que são pagas pela exploração, elas incentivam a exploração nos territórios. Paula, mas só um minutinho. Bota no modo apresentação, por favor, se você puder, porque está pequeno, as pessoas não estão conseguindo ver. Eu não estou no modo apresentação, para mim está aparecendo o modo apresentação. E agora, foi? É que eu não consigo mais ver vocês. Agora foi. Não, então ok, Tá então deixa assim. Vai assim mesmo, vai assim mesmo, não tem problema não. Eu não consigo. Deixa eu ver se eu fizer assim. Então, peraí. Eu não consigo mudar isso. Pode seguir. Não tem problema. Então, porque, na verdade, eu não estou vendo aqui, eu não estava nem vendo essa janela. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Eu não consigo. Não, Paula, pode seguir, senão vai... Senão o tempo... Pode ir. Então, existe, com esses fundos, eu estava falando do problema ambiental, mas o fato é que isso também, né, é um problema, uma pressão pela substituição por fontes renováveis, existe uma tendência também à perda de receitas. Então, o que a gente tem assistido é uma tendência à criação de fundos soberanos de rendas que são provenientes do petróleo e gás. Esses são recursos estratégicos para a sustentabilidade fiscal futura e para o princípio da justiça intergeracional. Mas a pergunta que a gente faz é como é que essas rendas que são tão elevadas nos municípios do Rio de Janeiro, elas podem servir para... eu vou parar um minutinho aqui o compartilhamento. Como é que elas podem servir para aprimorar a governança, para o desenvolvimento sustentável? Então, eu analiso o papel dos municípios para promover o desenvolvimento sustentável, que está baseado na Agenda 2030, e eu vou falar um pouco sobre a questão da governança para as políticas públicas e desenvolvimento sustentável. Eu, usando vários autores, eu tinha aqui na apresentação o referencial teórico que eu uso, buscando analisar os arranjos institucionais e a governança ambiental. É uma revisão da literatura, que depois eu pego o ODS 17, que é o ODS com base no trabalho que foi feito pelo Grupo de Economia do Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui da UFRJ, né, que trabalha com... É um estudo... Está muito difícil apresentar assim esse negócio, eu acho que eu vou tentar de novo. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Ver se vocês conseguem, rapidinho. Aqui. Está dando para ver agora? Mas você só tem mais 2 minutos, então segue. Tá bom. Mas segue. Posso usar esses 2 minutos para tentar apresentar? Segue, sim. Então, esse trabalho é um estudo do financiamento, né? Quais são os recursos públicos, privados e público-privados, o aprimoramento de mecanismos existentes e novas fontes de recurso que podem ser usados para cobrir lacunas visando o desenvolvimento sustentável. E o resultado que se encontrou nesse estudo aí do Grupo de Economia do Meio Ambiente é que, mesmo no cenário otimista, existe uma lacuna de recursos muito grande.
Então, a proposta é que todos os recursos que são derivados da perda de ativos naturais, uma das propostas apresentadas é que eles deveriam ser destinados para as ações de desenvolvimento sustentável. E aí entram os fundos soberanos de recursos naturais como um instrumento financeiro importante. Então, o tempo é muito curto, eu vou só mostrar o que eu fiz. Eu tentei fazer uma pesquisa nos fundos de Maricá e Niterói, que são os fundos municipais aqui do Rio de Janeiro, são fundos recentes. Foi uma pesquisa bem superficial, mas para verificar se na documentação que está disponível no site e no que a gente consegue acessar facilmente, se há alguma menção a meio ambiente, a sustentabilidade, a desenvolvimento sustentável. E não foi encontrada essa priorização, essa referência em nenhum dos documentos do fundo, dos fundos, né, desses dois fundos, que leva a uma conclusão de que, em princípio, não estão sendo observados pela gestão dos fundos esses princípios de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, que seria uma oportunidade muito importante. Então, como isso não, considerando esse resultado, eu procurei fazer um levantamento da estrutura de governança ambiental nos municípios do Rio de Janeiro, seguindo um trabalho da Tarciana Leme, que foi feito para o Brasil, e nesse trabalho eu usei também os dados do IBGE, da Pesquisa de Informações Municipais de 2020, e peguei os principais, que seria o órgão gestor, como é que é o órgão gestor do meio ambiente, sempre tentando comparar municípios que mais recebem royalties, né, que mais têm rendas de petróleo, e os demais municípios, para ver o que a gente pode encontrar de relevante. Também um levantamento sobre os conselhos municipais, como é que eles estão funcionando, se há capacitação de conselheiros e a legislação ou instrumentos de gestão ambiental que estão presentes nos municípios. A proposta desse trabalho, né, eu estou ainda trabalhando nisso, aí aprofundando esse levantamento. O que é possível ver é que ainda falta muito para ter um efetivo funcionamento dessas estruturas de gestão ambiental, que são fundamentais para que as metas dos objetivos do desenvolvimento econômico sejam alcançadas. Então, é muito importante pensar na transversalidade da agenda ambiental e a importância também destacada são os consórcios como uma alternativa de gestão importante. E, por fim, sugiro a continuidade dessa agenda de pesquisa. Obrigada. Ok? Obrigada. Foi? Eu não estou ouvindo. Tem mais alguém na espera aí na internet, na sala virtual? Vocês estão vendo? O Paulo, se o trabalho está completo, está disponível, o trabalho completo, essa versão inicial, preliminar, tem um artigo? Sim, eu tenho um artigo que eu apresentei nesse congresso. Ah, legal. A gente gostaria de conhecer depois, compartilhar. Ok. Obrigada, tá? A Estela Desculpa aí. Neves está. A Estela, a Marta, todos interessados. Pessoal, eu acho que não tem mais ninguém na virtual, né? Não estou vendo ninguém aí. O rapaz do Paraná, né? Da merenda, né? É esse aqui. Mas não tem, né? Tem? Acho que não. Então vamos. Só falta uma pessoa que estava online que realmente não está aqui. Ou foi embora. Bom, Andréa, vamos lá? Andréa está aqui.
Prezados, desculpa incomodar, tá sem som. Alô, alô. Agora sim? Tá ouvindo agora? Alô? Sim. Perfeito, tá saindo som agora. Ótimo. F5. Beleza, pronto. Agora vamos. Então, boa tarde a todos. Sou André, do PPED, doutorando, entrei esse ano. E a minha linha de pesquisa é a linha 4, né, do PPED, que é ligada à sustentabilidade. Esse trabalho que eu vou apresentar é o resultado desse ano, três bimestres assim, de trabalho, e vou colocar uma reflexão teórica introdutória sobre o papel das finanças e perante a questão do desenvolvimento sustentável, ok? Então, o fenômeno que está em análise é o sistema financeiro, né? Porque no sistema financeiro estão tendo alguns movimentos ligados ao, por exemplo, ao mercado de débito, né? Com green bonds, as empresas estão de forma mais consistente tentando implementar algum tipo de sustentabilidade, né, com os critérios ESG. Existe uma finança de impacto de atores do terceiro setor. Então, existe um movimento no sistema financeiro, ok? Como acontece em outros setores, né, ligados, né, em função do desenvolvimento sustentável. Só que o que eu estou tentando fazer é colocar esse tipo de movimento dentro de um arcabouço teórico que possa dar conta desse fenômeno. O objetivo que trato nesse documento é dialogar com as diversas vertentes teóricas, tais quais a neoclássica, a schumpeteriana e a keynesiana, e a variedade de capitalismo para incluir a questão do Estado, para ver se elas efetivamente dão conta desse fenômeno. Okay? A hipótese que eu estou colocando é que, mesmo em um cenário assim, de regimes estáveis, né, de investimentos na economia real, assim, existem impactos socioambientais, certo? E essas teorias aí, precisariam... Já? Ok. Tranquilo. Ok. Então, assim, essas teorias assim dão conta, em parte, a esse fenômeno, ok? A metodologia utilizada é uma revisão teórica de literatura. Assim, para ter o que eu acabei de dizer de uma forma mais figurativa, digamos assim, eu fiz esse gráfico, né? Que é expresso que eu estava colocando. E, brevemente, esse slide é muito intenso, mas assim, brevemente, digamos assim, ao longo do pós-guerra, né, tivemos momento mais ligado à política keynesiana e momentos mais liberais, né? É interessante que na economia, assim, as teorias têm uma influência transformadora nas políticas, né? Então, assim, escolher uma ou outra influencia, né? E, ao mesmo tempo, houve uma discussão muito forte ligada ao desenvolvimento sustentável. E o papel das finanças está sendo sempre mais debatido para sustentar essa transição justa, né, rumo a um modelo, não sei se é o termo certo, mas rumo ao desenvolvimento sustentável. E, ao mesmo tempo, então,
que tivemos esses tipos de abordagens, tanto keynesianas quanto liberais, começa assim, há grandes impactos socioambientais, né? Se fala do antropoceno, grande aceleração, certo? Eu acho que esse aqui é o cerne do meu debate aqui. Eu coloquei aqui o circuito financiamento do modelo keynesiano, certo? Né, que parte para os opostos do conceito da demanda efetiva, e a visão de Mischke, né, da estabilidade endógena do sistema financeiro, porque baseado na dívida, a relação dívida e renda, ok? E esse modelo, digamos assim, é diferente daquele neoclássico, onde o papel do sistema financeiro é um locus de intermediação. No sistema keynesiano é ativo, ou seja, com o crédito você consegue fomentar investimentos na economia real, você gera tem consumo, renda e assim por diante. Então, existe uma relação forte nesse sentido. Agora, e o papel do Estado é interessante, porque, assim, por exemplo, se a gente vê a questão da deregulation que teve nos Estados Unidos, né, todo o processo de financiarização, houve um contínuo assim, enfraquecimento do Estado como órgão que influencia, poderia influenciar positivamente, mas, na verdade, foi capturado, digamos assim, né, pelo sistema capitalista. E, agora, esse modelo, no entanto, essa é a minha hipótese que eu quero compartilhar com vocês, para ver se faz sentido, né, o processo de construção, é esse, que, na verdade, esse modelo ele é embedded, né, em um mundo social e ambiental, ou seja, ele tem que se confrontar com os limites sociológicos, né, e assim, cheguei à conclusão que é o seguinte, aí finalizo, que mesmo com regimes financeiros estáveis, ok, e investimentos na economia real, que seria o mundo, digamos assim, perfeito, né, existem impactos socioambientais, né? E o modelo teórico assim não leva em consideração, digamos assim, essa parte de socioambiental, certo? Então, acredito que precise um esforço teórico para ver se como enquadrar esse fenômeno que está ocorrendo na economia. É isso. Acho que finaliza, 8 minutos já passaram. Espero ter conseguido. Obrigado. Obrigado. Não o Cardinho, não? Deve ser o Cardinho, não? Deve ser o Cardinho. Fernando Cardinho de Carvalho. Deve ser. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Ah, o João Magro. Ah, ok. Deixa ele apresentar. Ô, João, você... Perfeito. Você, então, faz aí, ocupa esse espaço que a gente estava exatamente esperando, os remanescentes no modelo remoto. 8 minutos, tá? Aí você manda ver. Certo. Boa tarde. Eu vou começar a compartilhar. Vocês me escutam, ok? Vocês me escutam?
Eu estou levando em consideração que vocês me escutam, tudo bem? Escutamos bem, alto e claro. Ótimo. Primeiro, queria agradecer o aceite desse resumo. O que eu vou abordar hoje são ferramentas de gestão aplicadas a compras públicas de alimento, especificamente o PNAE, e a experiência do sistema merenda no estado do Paraná, que é um sistema eletrônico, que a gente vai debater um pouco ele aqui. O PNAE, eu vou dar uma passada rápida, ele nasce com um debate ainda com José de Castro, na década de 40. Depois, em 1955, ele entra para a campanha de merenda escolar, ele ainda é descentralizado, ele ainda é difuso e não acessa todos os 5.000 municípios, e em 1994 ele é descentralizado. Esse é um ponto importante porque em 1994 ele passa os fundos do nível federal para serem organizados e executados pelo Estado e pelo município. Em 2009 entra uma obrigatoriedade de pelo menos 30% dos recursos serem repassados em compras da agricultura familiar. Isso é uma mudança muito importante. Essa mudança é importante porque você tem um processo de atendimento de novos parâmetros normativos, né? E você tem que fazer eles de uma forma inclusiva, porque os sistemas produtivos e cadeias produtivas que estavam organizados antes para suprir a demanda de merenda escolar não era em sua totalidade ou em grande parte da agricultura familiar. Especificamente no estado do Paraná, você já tinha alguns sistemas, por exemplo, acompanhamento do programa na escola, que é o AP. Na verdade, ele não é um sistema que vai gerir o PNAE ou o PA, que já foi discutido aqui, mas é um sistema que vai gerir principalmente as merendas a nível da escola e a nível estadual. Em 2009, de novo, entra aquela questão das exigências, e em 2010, a Fundepar ela implementa uma chamada pública eletrônica, que é uma das formas de lidar com essa nova demanda desse processo com novos padrões normativos que tende a complexificar o sistema de chamadas de compras alimentares, né? Em 2014, o Fundepar implementa esse sistema merenda, que na verdade é uma melhoria continuada desse acompanhamento do programa na escola, a AP, sendo que a chamada pública eletrônica já estava implementada. Bom, a grande questão desse modelo, ele é acompanhado de 2 eixos, quer dizer, o primeiro deles é o modelo de compra flexível, que tem a capacidade de se adequar à variabilidade da produção agrícola familiar, né, tanto em questão de dispersão geográfica, como eventos climáticos, sazonalidade e a própria logística e distribuição. Uma forma deles encontrarem esse modelo flexível e adequado foi criar a comercialização, né, na verdade, compra por grupos de alimentos. Ao todo são 16 grupos que o Estado compra, compostos por 90 gêneros alimentícios. Esses grupos vão de frutas in natura, passam por legumes e tubérculos, suco de fruta, produtos de origem animal, arroz, feijão e uma outra série de produtos. Cada um dessas gêneros alimentícios e agrupados por grupos dão essa capacidade de, por exemplo, um produtor vende grupos de hortaliças, e só que essa semana, por uma chuva forte, ela não vai ter, um bom exemplo, alface, então ele conseguiria substituir isso por rúcula, um bom exemplo de folhosas. Então, você tem essa capacidade você dá a capacidade do produtor rural se adequar a essa demanda. Além disso, você gera entregas periódicas, então você consegue elaborar um sistema de distribuição difuso por proximidade do ponto de consumo, né? E você tem um dimensionamento que ele é feito anteriormente,
que leva em conta um consumo per capita, uma frequência de entrega e um número de refeições por escola, o que acaba, de novo, flexibilizando essa compra e gerando um número mais específico para esse produtor de quando ele vai ter que entregar e quanto ele vai ter que entregar. A segunda parte dessa adequação às novas exigências é a manutenção cadastral, João, gestão de desculpa interrompê-lo, você tem 2 minutos, tá? manutenção cadastral, gestão de compra descentralizada com uma distribuição difusa, que na verdade é o sistema merenda por si só, que faz todo aquele cálculo que eu já explicitei, da frequência, a quantidade que vai ser demandada. Você tem um processo de formação de preços que o DERAL e a SEAB do Estado do Paraná fazem, e você tem a elaboração da chamada pública eletrônica. Quer dizer, essa manutenção desse banco de dado cadastral dá previsibilidade para esse processo, inclusive gera um cadastro dos produtores que atendem, né, as chamadas públicas. A coluna, né, o backbone dessa política, então, na verdade, você tem essas duas interfaces que interagem para fazer uma chamada pública, e a forma como você consegue focalizar essa política pública, quanto a da onde é proveniente, da onde vem a compra, é justamente o método de pilhas de projetos de vendas, que na verdade é um método que tem, através de pontuação, né, de projetos de venda elaborado por PNAE, você acaba conseguindo focar. Então, por exemplo, local de produção, o que está interagindo diretamente com o desenvolvimento regional, né, rural, características sociais, então comunidades tradicionais, assentamentos da reforma agrária, que no caso ganham 2 pontos, o local de produção pode ganhar até 16 pontos, e o sistema produtivo, que está ligado a produção de alimento orgânico ou base agroecológica. Um ponto interessante também é que o Estado do Paraná usa como critério de desempate porcentagem de mulheres com DAP. Bom, aqui eu fiz o slide para mostrar a complexidade. Quando você faz uma comparação com uma seleção de estados, na verdade, esses estados são fronteiriços com o Paraná, você vê que o Paraná tem uma progressão na participação João, eu da peço agricultura. que você conclua. Tá certo, tranquilo. Desculpa aí. Não, que isso. Bom, vou passar reto. Bom, a proposta dessa metodologia de compra pública é de um fortalecimento de cadeias produtivas regionais e sustentáveis. Chamadas públicas eletrônicas trazem transparência e previsibilidade aos processos, a pontuação de propostas como uma forma de perenização das diretrizes de políticas públicas, como exemplo de diretrizes do PNAE, ele assegura o desenvolvimento local e regional, através de cooperativismo e associativismo, e consegue construir circuitos locais resilientes e sustentáveis, de uma maneira geral. Muito obrigado. Obrigado, João. Desculpa aí pelo tempo exíguo. Desculpa a correria. Não, desculpa nós pelo tempo exíguo. Bom, você pode botar aqui para mim, Carlos? Eu ainda não me entendi com essa paradinha aqui, não. A gente sai aqui. Não é acho que, né? Aí você... Você tinha baixado? Apresentar. Por slides, né? Melhor.
Pessoal, vê se tá... Deixa eu ver aqui se... Que confusão. Aí controla aí. Você não tá com o teu celular, não? Controla aí meu tempo, então. Foi? Eu mesmo posso controlar também. Confia em mim? Não, eu sei. Então, tá... Mas vai bloquear, cara. Controla. Posso ir? Bom, então, esse trabalho, né? Eu sou Francisco, sou professor do PEPED já há alguns anos e também atualmente sou professor no Departamento de Gestão de Política Pública na UNB. Bom, esse trabalho eu fiz com o meu ex-orientador, parceiro de pesquisa de muitos anos. A gente fez um trabalho para um livro, né? Que tem muita inspiração no debate sobre desmonte também. Né? A implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil e a participação da sociedade civil em estudo de caso. A gente vai publicar isso como um capítulo de livro do Routledge International Handbook on Social Development, Social Work and Sustainable Development Goals, né? Vai sair agora, mas era um trabalho como um capítulo de livro muito enxuto, né? Então a gente teve aí a contribuição do debate, né, sobre desmonte lá do INCT, do nosso grupo, e também tentamos, né, além do Bauer e do Neil, com a questão, refletir sobre a questão das coalizões. Né? Como não vou ficar aqui retomando o debate que a gente fez sobre desmonte, né, mas a gente viu, principalmente nos governos Temer e Bolsonaro, o avanço de desmonte de políticas sociais e ambientais no Brasil, né? E a ideia aqui era mostrar como é que esse desmonte ele se dá exatamente no momento em que a Agenda 2030 entra no Brasil, né? E como é que isso foi realmente tem sido um empecilho grande para o avanço da agenda. E a ideia aqui não era tanto focar no desmonte em si, mas na resistência, né? Abordar um grupo da sociedade civil, que eu já vou dizer qual é, aqui eu botei um slide bonitinho com os objetivos, né? Uns exemplos aqui de desmonte que impactaram diretamente, né? Se a gente pega, por exemplo, um dos objetivos do milênio, estabelecer, né, o pleno emprego, empregos de qualidade, e os dados têm mostrado, por exemplo, que a reforma trabalhista nesse sentido foi um verdadeiro desastre, né? Como a gente já esperava. Né? O teto de gastos, que tem amarrado a mão do Estado brasileiro na medida em que os gastos obrigatórios têm esmagado os gastos discricionários, então quem está na universidade sabe o problema que tem sido feito para os gastos de custeio, né? E para qualquer investimento. Né? Hoje, o investimento público no Brasil, acho que está na casa de... Gomide deve saber isso melhor do que eu, na casa de 1,5%, né, por cento do PIB, uma coisa assim, uma coisa estarrecedora, né, quando o consenso entre economistas diz que o investimento público tem que estar na casa dos 5%, no mínimo, né? Então, e no caso do Bolsonaro, essa coisa se agrava porque resvala, né, reverbera em perseguição de movimentos sociais, principalmente desconstrução dos mecanismos participativos, que é o que exatamente a nossa pesquisa aborda, né? Inclusive a Comissão Nacional dos ODS, que foi fundada em 2015, e ficou ali numa situação estranha durante o governo Temer, mas foi extinta no início do governo Bolsonaro, exatamente naquele momento em que ele extingue todos os conselhos que não eram constitucionais, não eram previstos pela Constituição. Bom, e além disso, desmonte da estrutura burocrática. Então, o estudo aborda principalmente, né, o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030. Né? Esse grupo é um grupo muito interessante que eu descobri com a ajuda da minha amiga Mariana, tive acesso a alguns membros do grupo, né, de ONGs, e conseguimos entrevistar algumas pessoas. Bom, ele é um grupo formado por 57 organizações, algumas ONGs bastante grandes, outras muito menores, mas as principais, né, são a Gestos, que é uma ONG de Pernambuco, a ACT Promoção da Saúde, IDS, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Artigo 19, GLE10, são várias, algumas das quais a gente entrevistou. Né? O objetivo do estudo era principalmente entender a formação, analisar a formação desse grupo e, ao mesmo tempo, perceber como é que ele se conforma, vai resistindo ao desmonte e como é que ele se conforma enquanto uma coalizão.
né? E aí é que entram os conceitos clássicos, né, do Sabatier e do Jenk Smith, e também, recentemente, do Weibley, sobre o que é uma coalizão, né? E então a gente vai tentar perceber, a partir desses 5 atributos, atores e colaboração entre eles, crenças compartilhadas, coordenação de atividades, estabilidade ao longo do tempo e recursos, como é que esse grupo se conforma enquanto uma coalizão e a importância disso para que eles conseguissem minimamente resistir, né? Principalmente junto a governos municipais, tentar levar adiante algumas parcelas, né, da Agenda 2030. Né? Então, a metodologia, eu, como sou historiador de formação, a gente investiu na história oral, mas principalmente na documentação, né, nas fontes primárias produzidas por esses grupos, inclusive as fontes analíticas, né, porque algumas dessas ONGs são muito, digamos, há um quadro técnico muito gabaritado, principalmente no campo, no que diz ao respeito ao INESC, que é uma ONG que lida com orçamento, e ela é uma ONG que produz estudos muito interessantes sobre os impactos dos desmontes do Estado. Então, a gente deu voz a esse material, né? E foi a partir dele, principalmente, que a gente analisou e, claro, cotejamos com fontes oficiais, com reportagens da grande mídia e, claro, com as entrevistas. Né? Nós fizemos 9 entrevistas, é um estudo incipiente, com um ator de direção de cada uma das ONGs. A gente entrevistou o pessoal da GEST, da ACT, do IDS, do Artigo 19, do INESC e também do grupo da Agenda 2030 da UNB. Né? O que a gente reconheceu? Que, embora haja colaboração entre esses atores, há um grupo de 25 ONGs que lideram, de fato, o grupo e que participam com muito mais veemência, né, com muito mais intensidade. Dessas 5, existe um grupo de 25, existe um grupo de 4 ou 5 que são as chamadas facilitadoras, e elas, de fato, que são as mobilizadoras dos recursos, como a gente vai ver. As 5 são essas que eu citei aqui, GEST, ACT, IDS, Artigo e INESC. Bom, elas têm crenças compartilhadas, sólidas, principalmente no que diz a busca da equidade, a imprescindibilidade da democracia e também uma forte crença na capacidade de mobilização da sociedade civil em prol do desenvolvimento de políticas públicas inclusivas. Além disso, né, elas coordenam várias atividades, principalmente o relatório Luz, que é um relatório sobre o andamento das atividades do ODS no Brasil, um balanço, né, de tudo que está fazendo e dos retrocessos também. Fazem várias campanhas de advocacy, principalmente junto ao Congresso e organizações midiáticas, né, principalmente as grandes organizações da mídia. Elaboraram, junto aos parlamentares, a Frente Parlamentar dos ODS, e elas também trabalham com o processo de educação, né, via cursos e webinários. Bom, é uma organização que já é bastante estável, ela tem 8 anos e tem crescido, né? E há, de fato, a partir desse núcleo central, a irradiação de recursos financeiros, sociais e organizacionais. Para concluir, né, de fato, é uma coalizão. Essa coalizão tem sido importante na resistência aos desmontes, mas ela é muito insuficiente. Para o que predomina no discurso dos atores é que, apesar da desesperança, acha que essa mobilização da sociedade civil vai ter resultados futuros, né? Então, basicamente, é claro que a pesquisa é muito mais complexa, mas basicamente era isso. A gente tentou averiguar essas características a partir da teoria das coalizões de defesa. É isso, pessoal. Obrigado. Quando o artigo está pronto, quem quiser. Passei muito, mano. Agora é a Marta. Você tira aqui, cara, que o negócio aqui não é mais. Baixar o da Marta aqui. Isso. Deixa eu só. Vamos lá. Conseguiu?
sabe, pendrive, tem NUPA. Será que é esse aqui? Não sei onde está o pendrive. É esse? Não. Não foi. Entrou? É esse? Não, outros locais. Recentes. Não é área de trabalho, não é área de trabalho, não. Deve ser algum volume aqui embaixo. Nupa, aqui. Esse? É. Vamos ver. Bom. Esse aí, é isso mesmo. Vamos lá? Pode tocar? Foi por aí? Tá. Tá, eu fico aí? Tá bom. E abre a apresentação. E aí você... Bom, gente, vou começar rápido, porque eu tenho que resumir 110 matérias jornalísticas e 7 anos de pesquisa do... Tá indo? Agora sim. Tá ligado, tá ligado. Agora sim. Bom, boa tarde. Nos 3 minutos que me restam, eu vou resumir uma análise bastante complexa. Não, eu vou trazer em 2 minutos uma síntese de um trabalho que é um trabalho intermediário entre uma pesquisa que a gente fez para analisar, para tentar construir uma linha de base sobre a cobertura jornalística para fazer a análise do desmonte, e um trabalho subsequente que é para entender o que aconteceu a partir de 2017, né? Esse trabalho ele foi construído com Elizabeth Oliveira e com Marcelo Lima, que é professor de Goiás, Elizabeth comigo no colégio, e a ideia é trazer a agenda socioambiental para a linha de frente desse debate, porque ela é a agenda que melhor personifica o desmonte, né? A vitrine pedagógica desse desmonte e também a vitrine pedagógica de um projeto político de destruição da política ambiental brasileira na vertente que orientou a política até os dias atuais, né? O pressuposto que a gente tem é que, na verdade, esse desmonte ele começa a acontecer de maneira efetiva a partir de 2012, com a reforma do Código Florestal, e também logo na mesma época, com a questão do licenciamento de Belo Monte, né? Mas essas evidências não estão muito claras, em canto nenhum, e as publicações, a Débora mostrou, são poucas as publicações que avaliam desmonte, não só pela métrica, a gente não queria partir da métrica dos orçamentos, mas tentar entender o não dito, onde é que está esse bastidor e que a gente pode avaliar no desmonte. Então, a gente partiu de 2 frentes, a primeira delas da linha de base, só que a apresentação não está vindo. Está vendo, não? Bom, eu vou continuando aqui. Aqui. Você vai aqui para o lado, vai apertando. Tá bom. Tá. Bom, então, a primeira questão é como é que ele se dá, sabendo que hoje a gente está exatamente no momento da realização da COP15, da biodiversidade, quando será construído o plano pós-2020, né, em continuidade ao plano anterior, e também considerando que as metas de Aichi, que foram acordadas no Japão em 2010, elas são metas globais para a conservação da biodiversidade, em associação também ao direito de povos e populações tradicionais. Por isso que a gente fala na agenda socioambiental como um todo. Bom, não estou conseguindo passar. Bom, preciso de help aqui, porque não está dando mesmo. Descer esse cursor aqui para baixo. Apertou. Desce. Aí, isso. Bom, eu vou continuando. Então, o objetivo para avaliar essa linha de base e o que aconteceu depois
foi a partir de duas análises, duas linhas metodológicas. A primeira delas é fazer a análise da cobertura jornalística pelas mídias digitais no ano de 2017, março de 2017 a março de 2018. Nós conseguimos mapear 110 matérias jornalísticas em mídias variadas, e, a partir daí, a gente pegou exatamente os relatórios Luz da sociedade civil, em coligação com a academia, para tentar analisar os ODS 14 e 15, como é que eles vêm sendo tratados, tendo a agenda socioambiental com foco nas áreas protegidas, que são o principal dispositivo da agenda da biodiversidade. Bom, não vai dar tempo, eu não estou conseguindo me organizar com essa agenda aqui, com essa... Tá. Tá, então eu vou passar rapidinho, interpretar criticamente como a agenda da biodiversidade vem sendo decodificada, sabendo o seguinte, que a grande questão dessa agenda não é simplesmente o desmonte crítico da agenda, mas também o desmonte crítico da imagem do Brasil, baseado numa falsa narrativa da agenda socioambiental em oposição à possibilidade de desenvolvimento do país, né? Aí, vamos lá. Bom, então, aqui a metodologia, foram 17 veículos, 110 matérias, 7 anos de análise, a gente construiu uma matriz. Opa! O que a gente vê como resultado, né? Primeiro, esse desmonte ele se efetiva por várias frentes. A primeira indicação do desmonte é o desmatamento da Amazônia, né? Segundo, eu diria, a ruptura, né, do processo com base na negação e numa coligação espúria do Executivo com o Legislativo para ou retroceder ou eliminar alguns dispositivos da legislação vigente, ou ainda deformar o entendimento de muitas delas. Uma outra coisa que ficou muito clara, tanto pela cobertura jornalística quanto pelos relatórios Luz, é a desmobilização de todas as instâncias de governança democrática, a começar pelo CONAMA, né? Um outro ponto, um convite claro e deliberado à impunidade. E também a caracterização da ineficiência dos órgãos de ação ambiental, como IBAMA e ICMBio, sabendo que uma das dificuldades de uma pesquisa dessa natureza é que a gente não tinha mais acesso a nenhum interlocutor da gestão pública e também dos sites, né? As informações do site desapareceram e os interlocutores da gestão pública foram cerceados na sua liberdade de prestar depoimentos, né? E, com isso, muitos foram demitidos sumariamente, outros praticamente desapareceram da cena política por conta de ameaças que estavam sofrendo. Bom, o que eu diria como conclusão, né? Além dos cortes orçamentários, o único ponto de avanço que aconteceu no início desse período analisado, que foi 2017, ele se referiu ao aumento e ampliação das áreas marinhas protegidas, né? O Brasil tinha uma subrepresentação dessas áreas, mas isso aconteceu porque estava sendo preparado nos governos anteriores, nos anos anteriores, por competência do corpo técnico do ICMBio e do Ministério do Meio Ambiente, mas sem essa participação direta desses grupos, isso não teria acontecido. Uma outra coisa, um retrocesso direto ao direito de povos e populações tradicionais, isso é verificado em todas as cenas, em todos os documentos, e essa tendência vem se consolidando nos últimos anos. Na cobertura jornalística, se fala claramente do marco da reforma do Código Florestal, mas muito pouco se comentou sobre o licenciamento de Belo Monte, que é um divisor de águas. Agora, existem elementos que mostram claramente a vitrine do desmonte, como a fala do Ricardo Salles, né, e a sua própria nomeação, com a militarização das agências ambientais e com a destituição de qualquer poder político e técnico das equipes, tanto do Ministério quanto do IBAMA, que são equipes consideravelmente potentes, né?
E, como contrapartida desse movimento, o que a gente observa? Primeiro, a coligação da mídia com o movimento social e com a academia, isso aparece em todas as frentes, como a forma de resistência a esse processo deliberado de desmonte. Uma outra coisa que aparece muito claro também é que a universidade, a academia, passa a ser fonte de consulta, né? Passa a ser fonte de consulta, que era uma coisa nova, nas pesquisas anteriores a gente não viu isso. E uma outra questão que aparece também é um dano da imagem do Brasil, né? E esse dano de imagem do Brasil só não foi pior por interferência direta do movimento social, inclusive nas negociações internacionais, né? Lembrando que o Itamaraty, da mesma maneira que o Itamaraty tirou da ordem do dia a Agenda 2030, que voltou agora, ela também tirou completamente da ordem do dia a agenda da biodiversidade. O que nos fica como questão é o que vai acontecer agora na COP15, que começa essa semana, que, na verdade, está trabalhando o projeto pós-2020 no horizonte 2050, e o Brasil praticamente não está participando, né? Então, era uma liderança marcante, é um país de mega diversidade biológica, e que só está avançando pela presença do movimento social, principalmente também pela potência do movimento de povos e populações tradicionais. Então, teria muita coisa para discutir com vocês, mas o tempo não permite, tá? Então, é isso. Obrigada. Está claro, tem nosso nome. É melhor, Marta. Alguém sabe sair daqui e voltar para o pessoal? Não. Ah, já foi. Estão me ouvindo bem, pessoal? Tá ligado o microfone? Já deu, já. Não sei quem está ali também. Bom, pessoal, é o seguinte, agradecer todo mundo que vieram, apresentaram, no tempo que a gente propôs, obrigada, foi ótimo, deu super certo. A questão é que a gente aqui, eu estou em nome da coordenação do GT, né? Somos 5 pessoas aqui, como vocês sabem. A gente não vai conseguir fazer o debate hoje, né? A gente já tinha separado os debatedores, né, por bloco de apresentação, então a gente já tem isso para trocar com vocês, mas a gente precisa sair dessa sala hoje às 18h, e é agora. A gente não vai poder ficar mais, tá bom? Então, a gente está propondo fazer um encontro para promover esse debate, para a gente fazer essa troca com vocês. Voltando do recesso, em janeiro, a gente vai procurar vocês, em nome do GT, da coordenação e do NUPA mesmo, e vamos agendar uma data boa para todo mundo, para a gente fazer essa troca. Obrigada, gente. Pedimos desculpas aí, de novo, mas a gente está em cima do tempo mesmo, não tem como continuar, tá bom? E a gente entra em contato para marcar isso, com tempo aí. Obrigada. Estamos fechando hoje. Eu vou entrar em contato com você para a gente combinar essa questão de amanhã, tá? Muito obrigada aí pela assistência toda e vamos nos falar daqui a pouco.
Não é a Mari, não é a Nico, a Nilda também. Mas é detalhe mesmo, né? Não houve modificação de horário.